Dia. Bom dia. Acho que só tem a licitante com a melhor proposta presente, né? Pelo jeito. Bom, de todo modo, vou dar início, então, ao Super Goeiro, vou dar início à prova de conceito. Eu já vou passar aqui a palavra e a base para a Ana Paula, do setor de informática. Caso algum outro licitante entre, já vou deixar consignado que não vai ter a palavra, é só para acompanhar mesmo. O setor de informática vai avaliar os quesitos, a gente não vai apresentar o resultado hoje, só amanhã, né, em sessão pública, tá bom? Basicamente é isso, até mais. Como eu não estou conseguindo nem abrir, nem fechar o microfone, se tiver algum problema, você me dá um toque. Pode deixar. Deus você, tá? Obrigada. Bom dia a todos, eu sou a Ana Paula, do setor de informática, eu vou conduzir a prova de conceito. Gostaria de saber se a empresa Ferracini está já em ordem para começar a apresentação. Tudo em ordem. Você tem como se apresentar por favor, quem está fazendo a apresentação? Meu nome é Adair Ferracini Júnior, sou o proprietário da empresa FEB Tecnologia, a Ferracini Júnior ME. Tá, você está sem vídeo, você vai abrir o vídeo? Eu posso abrir sim, mas é que na verdade eu vou compartilhar a tela, né? Então ela vai acabar. Deixa eu só abrir para demonstração. Então, certo, mas a gente já vai seguir com a tela, né? Certo, bom dia. Então, só para conduzir aqui a apresentação, a gente, então, foi solicitado no termo de referência alguns itens do tópico Sistema de Gerenciamento Centralizado de Logs, que é o item 3.5.3.1. Então, desse Sistema de Gerenciamento Centralizado de Logs, a gente vai estar solicitando o item 4, 5, 6 e 10 para serem apresentados. Então, o primeiro item desses todos é o 4. Então, por favor, Júnior, eu gostaria que você apresentasse para mim como que eu vejo a possibilidade do arquivamento dos registros por períodos prolongados ou predeterminados de tempo, por semanas, meses e anos. Só um minuto que eu vou acessar o sistema para compartilhar a tela. Possível ver a tela? Ainda não. Tá, acabou de entrar. Então, esse é o sistema. Eu vou logar nele aqui com o usuário admin, que não é recomendado, mas isso é uma função específica para eu demonstrar depois. Então, o sistema, na verdade, você perguntou primeiro dos logs ou do... Agora eu preciso que você me apresente o item 4, que é o arquivamento de seus registros por períodos prolongados ou pré-determinados de tempo, que seriam semanas, meses, anos. Aqui, ó. Então, aqui a gente é possível fazer buscas por minutos, horas e dias. Nesse caso da nossa prova de conceito, como foi montado já o appliance de produção, mas tem poucos dias de produção, nós vamos ter logs de alguns dias. Eu posso puxar aqui, por exemplo, os últimos 30 dias, ele vai apresentar todos os logs que foram produzidos desde a implantação do sistema. Então, aqui eu consigo, por dias,
até 30 dias, e também, se eu quiser fazer buscas mais específicas, eu consigo fazer buscas com expressões. Então, eu posso buscar aqui, por exemplo, dia 14 do 10, e, por exemplo, os logs que contêm a expressão user. Então, ele vai me mostrar só daquele dia, né, no dia 14, todos os logs que tinham a informação dentro da mensagem de log com a palavra user. Isso eu posso fazer essa busca em qualquer tempo. Então, se o sistema estiver em produção por 3, 4, 5 anos, eu consigo, através dessas expressões, buscar qualquer log em qualquer tempo. Tá. Então, assim, na primeira opção, você me colocou 30 dias. Se você abre ali, eu tenho a opção de colocar menos dias também. Menos dias. Você pode colocar um dia, deixa eu tirar a expressão, aí você pode buscar os logs do último dia, né? Que é no dia de 24 horas para trás. Tá. A situação de agora, que você falou que tem só 30 dias, porque ele é novo, mas se eu precisar que ele seja pego por mais meses e anos, é só questão de configuração, é isso? Isso, na verdade, ele vai buscar em todos os logs, em qualquer período, desde o início do início da produção do equipamento. Certo, entendi. Tá certo. Então, para a próxima questão. Eu preciso saber de qual é a capacidade que eu tenho de designar quando esses arquivos de log serão excluídos do sistema ou do servidor para que a gente possa ter mais espaço de armazenamento. Então, eu precisaria que você me explicasse como é que você faz isso, qual que é a condição que você usa para ele estar excluindo de tempos em tempos, né? Perfeito. O sistema de centralização e gerenciamento de logs, ele trabalha com índices, né? Então, o que são os índices? Ele pega as mensagens num determinado período que a gente termina e ele cria índices para que seja possível facilitar e agilizar a busca. Aqui no nosso sistema é possível, olha, se você observar aqui, a configuração de rotação dos índices, você pode dizer se o índice vai ser por quantidade de mensagens, quantidade de armazenamento das mensagens ou por tempo. Então, nesse caso de tempo, por exemplo, que eu deixei configurado aqui, ele vai criar um índice por mês, tá vendo? Um mês, né? E ele vai guardar 36 índices. Aí, a partir de 36 índices, seriam, então, 36 meses, né? 3 anos. E aí, a partir do momento que ele atingir os 36 índices, ele vai começar a apagar os índices que estão mais antigos. É essa a estratégia que está aqui, ó, Select Attention Strategy. Que é o que ele vai fazer? Ele vai apagar os índices mais antigos. Certo. Então, quando chegar nesse número, ele vai apagar o que tem mais antigos. Mas, então, pelo que você mostrou ali também, eu tenho outras opções. Não precisa ser por esse índice, mas pode ser por tamanho, qualquer coisa Isso. assim, né? Eu posso dizer, por exemplo, que se eu tiver um espaço limitado para armazenamento desses logs, eu posso dizer que quando ele chegar em X, ó, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, gigabytes aqui, eu posso dizer que ele pode chegar a 2 gigabytes, 100 gigabytes, 200 gigabytes, ele começa a pagar os índices mais antigos. Então, ele pode trabalhar tanto com a quantidade de armazenamento, quanto com o tempo, ou até mesmo contagem de mensagens. Certo, entendi. Perfeito. Para a próxima seria, então, como que eu consigo, né, nessa ferramenta, monitorar em tempo real com a finalidade de agilizar a solução quando tem ameaças, erros ou omissões que são detectados? Aqui, você seleciona, por exemplo, Search in All Messages, ou 30 dias, no caso aqui, e você estabelece que essa tela vai fazer um update a cada 1 segundo. Então, é em tempo real. Todos os logs que forem entrando, eles já vão aparecer aqui nessa tela. E você consegue monitorar em tempo real, se você deixar rodando. Inclusive, você pode colocar alguma expressão aqui específica para você acompanhar um post específico. Por exemplo, eu quero acompanhar um Windows Server ou um servidor Linux.
Você coloca a expressão aqui, ele vai filtrar as mensagens só daquele servidor e vai mostrar a cada 1 segundo. Certo, entendi. Tá certo. Bom, eu preciso que você me mostre que ela é uma interface web. A interface web, ela está comprovada pelo fato de que eu estou apresentando aqui no navegador utilizando o IP aqui do appliance que está na minha estrutura, né? Utilizando essa porta e esse endereço aqui. Não está aparecendo endereço para a gente. Não sei se a tela está... No compartilhamento, no compartilhamento, deixa eu ver aqui, se eu consigo, nas configurações de compartilhamento. Aqui, deixa eu ver. Vou ver se eu consigo apresentar a janela toda. Isso. Aqui, ó. Tá vendo? Certo, agora sim. Então, é o 9268.15.5, né? 8080 significa que está dentro da sua rede, por isso ele é um navegador, né? E está na sua rede. Certo, perfeito. Exato. Agora a gente vai partir para a verificação do item 3533, que é todo relacionado ao sistema de scanner de vulnerabilidade, tá? Tá. Então, no primeiro item que a gente está pedindo agora é o item 1. Então, eu preciso que você me mostre, que você disponibilize para mim, para eu verificar todos os CVEs que tem, que são todas as Common Vulnerabilities and Exposures, né? Que você tem cadastrado no seu sistema para que a gente possa saber se ele está conseguindo detectar, né, todos os problemas que tem nos cadastros já feitos, né? Aqui no nosso sistema, a gente está, no momento, com 265.446 CVEs cadastrados, né? Você pode observar aqui pelas descrições da CVE, a gente pode ir mudando as páginas aqui, ou seja, ele vai buscando nesse banco de dados de 265 mil CVEs, né? Você vê que tem algumas que são em log, médias, altas, então você pode selecionar o CVE e ver o que ele se refere, né? Então, no momento, são 265.446 CVEs cadastrados. Certo, perfeito. E como é que, no item 8, né, agora a gente parte para o item 8, que seria a programação de scans para execução uma única vez ou de forma recorrente. Então, como que você faz essa programação no ambiente para que ele faça os scans, né, para verificar os problemas que tem? Aqui eu já fiz alguns treinamentos para efeito de demonstração, mas para fazer uma nova tarefa, quando eu clico em criar a nova tarefa, ele vai me permitir selecionar o nome da tarefa, por exemplo, tarefa teste, né? Aqui eu digo qual é o alvo, por exemplo, pode ser o localhost, um gateway, e eu digo como ele vai fazer esse escaneamento. Se vai ser diário, às 23 horas, diário às 19 horas, semanal numa quarta, ou se eu selecionar esse item aqui, ele vai rodar esse escaneamento uma única vez. Ou seja, eu consigo trabalhar tanto com escaneamentos agendados, através das agendas que eu vou criando, ou então unicamente. Certo, tá ótimo. Bom, ele também, eu estou vendo, porque ele precisa ter uma interface web, né, estou vendo lá em cima que ele está na interface web também, ele está dentro da sua rede, né, então a gente está visualizando ele, certo? E, então, agora, a parte de relatórios, que seriam a parte do relatório deste item 3533, então, eu queria que veja o item 1 para o item 6. Então, o item 1, eu quero que você apresente para mim a descrição da vulnerabilidade, seu impacto e sua correção. Então, quando você detectou uma vulnerabilidade, né, eu preciso que você me mostre como que é o impacto e a correção dele. Aqui na seção relatórios, eu posso filtrar os dois relatórios que eu gerei, né, para demonstração, né? Então, nós temos 2 relatórios. Eu vou clicar nesse último relatório aqui. Ele me permite abrir em formatos de PDF, XML, ou então aqui na própria interface. Os resultados desse escaneamento em específico foram esses aqui. Então,
tem todas as vulnerabilidades encontradas. O alvo desse escaneamento foi a própria ferramenta, né? Então, assim, e esse primeiro item aqui, inclusive, que é uma vulnerabilidade alta, foi proposital, porque eu deixei o centralizador de logs com as credenciais padrão, que eu até falei agora há pouco, admin e admin. Então, eu mudei, né, para que fosse essas credenciais. Então, essa vulnerabilidade é uma vulnerabilidade alta, né? Ele está vendo, ele fez o escaneamento na porta 9000, que é a porta do centralizador de logs. Então, ele definiu aqui, olha, qual é o resumo? É possível logar na aplicação remoto web usando as credenciais padrão. Até ele fala aqui, olha, admin. Então, ou seja, ele descreveu a vulnerabilidade, né? Ele disse qual foi o método utilizado, ele utilizou esse método aqui que é baseado no MVP, né? Qual é o impacto, né? Que um atacante pode ter acesso a sensíveis informações ou modificar sistemas de configuração, que é a credenciação padrão, né? Qual a solução? Ele diz mudar a senha para uma que seja mais segura, o mais rápido possível, né? Certo. Então, aqui nós temos a descrição, qual foi o método de detecção, né? Qual o impacto e qual a solução. Certo, entendi. Perfeito. A outra opção, a outra item que a gente precisa que você mostre seria: o sistema deve permitir a avaliação de tendências entre os relatórios e alertar por e-mail em caso de alteração no nível de segurança de cada host. Então, assim, eu queria que você me mostrasse, essa avaliação de tendência significa a comparação entre um relatório e outro, né, um relatório anterior e o atual, para ver se teve alguma tendência, e na verdade, mostrar para mim como você configuraria a possibilidade de enviar um e-mail para mim quando tivesse uma situação que que a gente precisa ficar alerta, né? Então, como foram feitos 2 relatórios, né, 2 escaneamentos que geraram 2 relatórios, entre um relatório e outro, eu fiz aquela mudança de password no gerenciador de logs, para que ele pegasse uma vulnerabilidade para eu poder demonstrar. Então, entre um relatório e outro, houve uma tendência de aumento de severidade das vulnerabilidades. Por quê? Você tinha um sistema que estava com as credenciais ok, e ele não está mais. Então, aqui está a tendência que você precisa ver. Quando acessar a dashboard, ele já vai mostrar que teve um aumento entre um relatório e outro. Aí, o que fazer para vê-los? Basta vir aqui na tela de relatórios, você já consegue identificar visualmente que do relatório feito anteriormente para o mais recente, existiu uma vulnerabilidade alta encontrada. Então, aí você consegue, aí observando o relatório, os resultados, identificar qual vulnerabilidade foi. Certo, entendi. Tá. E como é que você configura para me enviar um e-mail, para eu ficar alerta sobre essa situação? É uma seção do sistema que chama alertas, especificamente. Então, eu determino quais são as condições que o sistema vai alertar em determinados tipos de alerta. Vou editar aqui para você poder ver. Então, aqui nesse caso, eu cadastrei um alerta de aumento de severidade. Então, são várias especificações que você coloca. Então, por exemplo, quando que ele vai notificar por e-mail? Quando a tarefa terminar e quando houver um aumento de severidade. Certo. Aí ele vai enviar e-mail. O método pode ser por e-mail, mas tem vários. Olha, pode ser por HTTP, SCP, mandar direto para um host, mandar para um sistema de log, por exemplo. Dá para fazer um entrelaçamento entre o gerenciador de logs e essas tarefas, para que quando ele recebe, ele também tenha uma redundância, né? Caso o e-mail tiver com algum problema, ele pode mandar para o sistema de logs também, e o sistema de logs vai utilizar outras maneiras também de avisar que teve um problema, né? Então, nesse caso aqui, foi por e-mail, ele mandou para mim, vindo do e-mail da empresa. Então, quando que esse e-mail vai sair? Quando houver um aumento de severidade ao terminar aquela tarefa. Certo, entendi. Perfeito, tá, Gina. Bom, a gente encerra aqui, então, né, os itens que a gente solicitou na POC. Vamos encerrar a sessão de hoje, né, a transmissão de hoje. E aí a gente retorna amanhã, então, com a reabertura da sessão,
né, às 9 horas, pelo pregoeiro, né, o Pedro, mas hoje já está encerrado, e amanhã nós vamos, a equipe técnica vai gerar um relatório, vai passar para o pregoeiro para ele anunciar qual foi o resultado da apresentação da prova de conceito, ok? Perfeito, perfeito. Tá certo, então. Agradeço, Júnior, pela sua apresentação e até amanhã. Até amanhã. Obrigada.